Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Este é o texto base da nossa reflexão, texto esse por meio do qual conversaremos pelos próximos 35 minutos, se assim Deus nos permitir. O que eu e você encontramos na altura do versículo de número 8 é uma consequência inevitável daquilo que está posto na altura do versículo de número 7. No versículo de número 7, o apóstolo Paulo nos falara dos resultados de uma vida voltada para o Senhor Deus. E que resultados são estes? Começa na paz com Deus, ou na paz de Deus. Inevitavelmente, todos aqueles que vivem as suas respectivas vidas, numa perspectiva distoante daquilo que está posto nas páginas das Sagradas Escrituras, estão em guerra com o grande Criador de todas as coisas. Não são considerados, à luz do texto bíblico, como amigos de Deus, mas como inimigos do Senhor. E aqui é interessante ressaltarmos que o fato de nós estarmos na igreja não significa dizer que eu e você somos de Deus. É possível eu e você estarmos na igreja, é possível eu e você estarmos inseridos neste campo religioso, é possível que eu e você estejamos envolvidos com lideranças ou com cargos expressivos ou específicos no contexto da igreja, e ainda assim, de modo inevitável, termos o nosso coração completamente distante daquele que é a razão da nossa vida, ou que deveria ser a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Mais precisamente, na altura do versículo número 7, preparando o caminho para o versículo número 8, nós vimos a paz de Deus, o resultado de uma vida voltada para o Senhor. 3 verdades foram destacadas naquele encontro em que aqui nós estivemos juntos expondo o texto. Primeira delas, a paz de Deus, resultado de uma vida voltada para o Senhor, excede todo o entendimento. Versículo número 7, primeira parte. Esta paz, ela não pode ser encontrada na esquina, ela não pode ser encontrada nas coisas que são mundanas. Esta paz não é uma paz terrena, ela não é fruto das nossas forças, das nossas capacidades. Ela é transcendental, ela é mística, ela é sobrenatural. E ela se mostra em um contexto, mais precisamente, de profundas adversidades. O indivíduo, mesmo em face de circunstâncias adversas, é possível experimentar desta paz, pois ela não depende das circunstâncias externas, mas de uma vida verdadeiramente voltada para o Senhor. E ela se mostra, mais basicamente, numa vívida confiança em Deus, a despeito das circunstâncias externas. Mas nós também vimos, em segundo lugar, a paz de Deus, resultado de uma vida voltada para o Senhor, nos guarda de sentimentos equivocados. Versículo de número 7, segunda parte. Quantas vezes eu e você não somos tomados por sentimentos que nos aprisionam, por sentimentos que roubam a nossa alegria, roubam a feição alegre do nosso rosto, roubam a nossa satisfação de vida, roubam o nosso ânimo, roubam a nossa esperança. E diz o apóstolo Paulo que esta paz, que excede todo o entendimento, tem o poder de guardar a sede dos nossos sentimentos, a saber, o nosso coração. Mas também nós vimos, em terceiro lugar, a paz de Deus, resultado de uma vida voltada para o Senhor, nos guarda de pensamentos equivocados. Última parte do versículo número 7. Naquela ocasião, nós destacamos que os nossos pensamentos, eles norteiam a nossa vida. Aquilo que eu e você fazemos aqui fora é um reflexo daquilo que acontece aqui dentro, no nosso ser interior, no campo dos nossos pensamentos. E aí, digno de destaque, é que o apóstolo Paulo diz também que esta paz, que é mística, sobrenatural, que não é produto
fruto das forças humanas, mas da intervenção de Deus no coração dos seus filhos, ela tem poder de guardar não somente os nossos sentimentos, mas também os nossos pensamentos. E aí o que é interessante é que a última parte do versículo de número 7 é uma deixa paulina, ou uma deixa do apóstolo Paulo, para aquilo que eu e você encontramos na altura do versículo de número 8, o versículo que vem logo na sequência das nossas exposições em torno dessa epístola. E na medida em que eu e você mergulharmos na altura do versículo número 8, precisaremos ter em mente algumas verdades das quais nós não podemos perder de vista. Primeira delas, pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos, bem como ações e reações incorretas. O que somos aqui fora diz muito do que nós somos aqui dentro. Em outras palavras, aquilo que eu e você revelamos no âmbito da nossa vida externa é nada mais, nada menos do que um descortinar daquilo que eu e você trazemos no campo da nossa mente, no nosso ser interior. Eu e você somos aquilo que nós estamos cultivando no campo dos nossos pensamentos. Aí a grande pergunta que surge é: que pensamentos permeiam a tua mente? Do que é que você tem se alimentado diariamente? E aqui eu não estou falando de um alimento sólido, físico, que sustenta o nosso corpo físico em termos de vitaminas, nutrientes e coisas do tipo. Eu estou a me referir de um outro alimento, ou acerca de um outro alimento, mais precisamente um alimento espiritual. Na medida em que encontrarmos no texto lido, poderemos de forma mais precisa mergulhar em verdades que vão nos transformar de dentro para fora. Uma outra importante verdade que eu e você iremos ter acesso, na medida em que mergulharmos no texto, é esta: pensamentos incorretos nos levarão a julgamentos precipitados, nos fazendo ver o que não existe. Infelizmente, muitos aprovam aquilo que precisava ser reprovado, e reprovam aquilo que precisava ser aprovado. E isto por quê? Por causa do alimentar diário e corriqueiro de pensamentos equivocados. Logo, fica mais uma vez a deixa, a aplicação prática. Cuide da tua mente, cuide daquilo que permeia a tua imaginação, o campo dos teus pensamentos. Na sequência, eu e você também iremos encontrar, na medida em que mergulharmos no texto lido, é impossível termos equilíbrio de mente sem Cristo. Qualquer indivíduo nesse mundo que tenha a alcunha de possuir uma mente brilhante, mas que nega a centralidade de Cristo Jesus, constitui-se um indivíduo com uma mente rasa. O que nos adianta compreendermos todos os mistérios deste mundo e não compreendermos a mensagem de Cristo? Não compreendermos Cristo Jesus? Não compreendermos o bom evangelho de Cristo Jesus? Do que nos adianta? A resposta é óbvia: não vai nos adiantar nada. Na medida em que eu e você temos acesso a essas informações, as descrições do versículo número 8, eu não poderia dar a esse texto outro tema a não ser este: pensando de forma correta para agir corretamente. E como todos puderam perceber na leitura feita, é um texto altamente rico. Eu não vou conseguir expor ele todo na noite de hoje. Teremos que dividir em algumas partes. Para a noite de hoje, apenas as 3 primeiras partes do versículo lido. E a primeira lição para todos nós é justamente esta: agir corretamente é o resultado de pensamentos verdadeiros. Pergunta: onde é que está isso no texto? Versículo de número 8, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Meus irmãos, o que eu e você temos logo no início do versículo número 8? Nós temos uma expressão que funciona no texto original como um adjetivo, mas um adjetivo revestido de uma função adverbial, mais precisamente um advérbio de tempo, indicando-nos a conclusão de uma sequência argumentativa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vinha tecendo importantes comentários à igreja em Filipos. E agora, na sequência, o apóstolo Paulo toca numa questão que é da mais alta importância, a saber, o campo dos nossos pensamentos. Ele olha para o relato de Epafrodito
que chegaram até ele, saindo da cidade de Filipos, indo até a cidade de Roma, onde ele estava preso. E ele chega à seguinte constatação: se fazia necessário trazer orientações também no modo correto de se pensar. E aqui, mais precisamente na altura do versículo número 8, ele não perde tempo e ele tece importantes comentários que devem reger não somente o nosso campo externo, mas também o nosso campo interno. Aquilo que permeia a nossa mente, mais precisamente os nossos pensamentos. O profeta Isaías, em Isaías 26, capítulo 26, versículo número 3, nos disse uma verdade importante. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se eu e você mergulharmos no texto original, a expressão propósito que aparece lá, traz a ideia de mente. Logo, aquele que verdadeiramente é firmado pelo Senhor, ele vai inevitavelmente revelar, descortinar, em primeiro lugar, uma mente sólida, uma mente cativa à revelação do coração de Deus para o coração do seu povo. O apóstolo Paulo, imbuído desta verdade, afirma em 2 Coríntios capítulo 10, verso número 5, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Um comentarista bíblico chamado Wisby afirma: semeie um pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação, colhe um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Todos nós somos inevitavelmente um reflexo daquilo que cultivamos no nosso ser interior. E aí a grande pergunta que ecoa nesse momento não poderia ser outra a não ser esta: do que é que você tem alimentado a tua mente? O que é que de fato permeia o campo dos teus pensamentos? Inevitavelmente, eu e você não precisamos abrir a nossa boca num primeiro instante para revelarmos aquilo que eu e você trazemos dentro de nós. Basta eu e você olharmos para as nossas ações e reações e veremos de modo escancarado, descortinado para todos, em especial para nós mesmos, aquilo que nós estamos a cultivar no nosso ser interior. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Diz o texto: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. O apóstolo Paulo está a trazer importantes orientações ao coração da igreja em Filipos. E ele sabe que ele poderia ser mal interpretado. Alguém poderia dizer a ele, ou acerca dele: Paulo, até mesmo sobre os nossos pensamentos, sobre o que nós vamos pensar ou deixar de pensar, tu queres trazer orientações? Paulo, sabedor de que ele poderia ser mal interpretado, ele não perde tempo. Ele faz a devida instrução, correção, mas ele deixa claro, ao se reportar àqueles amados como irmãos, que o que de fato movia seu coração não era uma rivalidade, não era um ar de superioridade, mas um carinho, um zelo pastoral, cuidado da parte do Senhor para aqueles amados irmãos. Ele não os vê como inimigo, e ele deseja que aqueles amados irmãos também não olhassem para ele, vendo nele algum tipo de inimizade. No final das contas, o apóstolo Paulo está certo e convencido de que ao nosso redor existem muitas mentiras. Mentiras que, se eu e você não tomarmos cuidado, têm o poder de adentrar o nosso campo interior, moldando as nossas ações e reações. Por isso, logo no primeiro instante, o apóstolo Paulo não perde tempo e faz a seguinte consideração: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Se eu e você tomarmos como referência João capítulo 8, verso número 32, lá eu e você iremos encontrar que a verdade tem o poder de nos libertar. E se eu e você fizermos uma correlação com João capítulo 14, verso número 6, nós somos informados que Jesus Cristo é a verdade. Quem orienta a tua vida? Quem dita as regras da tua existência? Quem de fato conduz as obras das tuas mãos? O trilhar dos teus passos? Nós vivemos num mundo de hipocrisias. Nós vivemos num mundo de mentiras.
E disse o apóstolo Paulo: se tem uma coisa que deve permear o campo da nossa mente, a ponto de reger as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, é o agir com verdade, ou o pensar verdadeiramente, ou o seguir a Cristo na condição de ser Ele a personificação do que é verdadeiro, a exatidão daquilo que de fato dignifica o ser de Deus. Em João 10:10, eu e você somos informados que o diabo veio para matar, roubar e destruir. De alguma forma, nós somos informados que João 10:10 tem uma aplicação externa, atrelada a outras implicações, mas nós não podemos negar que esta, de fato, também uma função do adversário da nossa alma. Ele, na condição de o pai da mentira. Nós que somos cristãos, nós não temos permissão para termos uma vida pautada por aquilo que não é verdadeiro. E aí a grande pergunta que surge é: o que de fato e de verdade procede dos teus lábios? O que de fato e de verdade procede das obras das tuas mãos? O que de fato e de verdade procede do trilhar dos teus passos? Nós somos verdadeiramente orientados pelo que é verdadeiro? As nossas ações e reações descortinarão tudo isto. Em segundo lugar, agir corretamente é o resultado de pensamentos respeitáveis. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 8. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Se eu e você mergulharmos no texto original, em torno da expressão respeitável, eu e você iremos encontrar as seguintes nuances: pensamentos dignos, pensamentos honestos, pensamentos nobres, moralmente elevados, que inspira respeito diante de Deus e diante dos homens. Como você é conhecido? Uma pessoa respeitável? Uma pessoa que dá o respeito? As tuas palavras, as tuas ações, as tuas reações. É triste a seguinte constatação, meus amados irmãos: nós não precisamos ir muito longe para termos acesso a cristãos com um linguajar profano. Nós não precisamos caminhar quilômetros e mais quilômetros para termos acesso a cristãos com uma postura, com brincadeiras, com atrevimentos pautados por uma concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos ouvidos, a concupiscência, sobretudo, da mente. O apóstolo Paulo está convencido de que agir corretamente é o resultado de pensamentos respeitáveis. E aí a grande pergunta que surge é, mais uma vez esta: o que de fato e de verdade permeia a tua mente? Se de fato e de verdade eu e você estamos em Cristo, como bem disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, nós iremos revelar santidade, a santidade também no campo dos nossos pensamentos. Pois como bem destacara o apóstolo Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Uma pessoa com um pensamento respeitável não vai banalizar, muito menos relativizar o pecado. Uma pessoa com um pensamento respeitável vai tratar pecado como sendo pecado. Nunca vai aprovar o que Deus reprova. E nunca vai reprovar o que Deus aprova. Pessoas com pensamentos respeitáveis vai sempre tratar o seu próximo com dignidade. Nunca haverá, a partir de pensamentos respeitáveis, posturas que geram ou que denunciam desprezo, ironias, julgamentos maldosos, julgamentos precipitados. Você conhece pessoas maldosas? Você conhece pessoas orientadas por ironias? Você conhece pessoas que não perdem a chance de tratar o seu próximo com desprezo, humilhações ou coisas do tipo? Pensamentos respeitáveis bloqueiam ações e reações com estas características. Mas também, pensamentos respeitáveis produzem testemunho de vida cristã. Seja nas nossas palavras, seja nas obras das nossas mãos, no trilhar dos nossos passos. Pergunta, mais uma vez ela precisa ser feita:
Que tipo de pensamentos marcam o campo da tua mente? Do que é que você tem se alimentado diariamente, semanalmente, mensalmente? Hoje já é o dia 4 de janeiro de 2026. Que tipo de pensamentos continuam perambulando o campo da tua imaginação, o campo da tua mente? Certamente, se eu e você, de fato e de verdade, estamos em Cristo Jesus, precisamos ter pensamentos respeitáveis. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações descortinam se de fato e de verdade a nossa mente está sendo permeada por pensamentos respeitáveis. Mas também, na medida em que eu e você mergulharmos no texto, podemos encontrar que agir corretamente é o resultado de pensamentos justos. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 8, terceira parte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Você já lidou com pessoas injustas? Você já lidou com pessoas que não perdem a chance de ganhar sobre a perca do outro? Você já lidou com pessoas que não perdem a chance de passar o outro para trás? Você já lidou com pessoas que nunca vão perder a chance de sobressair aos demais, mesmo que, ao sobressair, isso custe o desonrar do seu próximo, a perca do seu próximo, a tristeza do seu próximo, a vergonha do seu próximo, a humilhação do seu próximo e coisas do tipo? Se de fato e de verdade nós somos de Cristo, nossos pensamentos são pensamentos justos. Nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Cristo justo, e se eu e você estamos nele, nossas ações e reações serão pautadas pela justiça. Não há espaço em nós para injustiça, não há espaço em nós para injustiça, seja nas nossas ações físicas, seja nas nossas reações físicas, seja nas nossas palavras. Eu e você, se de fato e de verdade estamos em Cristo, seremos pautados, orientados, iremos descortinar um caráter justo. Porque eu e você somos justos, ou porque eu e você agiremos com justiça, em dados contextos, eu e você seremos mal interpretados. Eu e você, em dados contextos, seremos humilhados. Eu e você, em dados contextos, perderemos. Mas importa-nos mais perder diante dos homens do que perdermos diante daquele para quem devemos, ou algum dia, no tempo futuro, deveremos prestar contas do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Agir corretamente é o resultado de pensamentos justos. E esses pensamentos justos, que devem reger as obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, deve se mostrar em nossa casa, no trabalho, junto aos amigos, no trânsito, onde nós estivermos. Eu e você não poderemos ser justos somente aqui dentro, no âmbito da igreja, nessa atmosfera espiritual, sobrenatural, eclesiástica. Nós revelamos quem de fato nós somos no âmbito da nossa casa, no âmbito do nosso trabalho, junto aos nossos amigos, quando não há pessoas conhecidas próximas a nós. E aí a grande pergunta que ecoa na medida em que nós mergulhamos no texto, sobretudo nessa parte, é justamente esta: como você é conhecido? As pessoas, ao se reportarem a ti, ou falarem sobre você, falam sobre o teu caráter justo ou sobre o teu caráter injusto? O que é que denuncia sobre você as obras das tuas mãos, o trilhar dos teus passos? Terceira importante verdade para todos nós na noite de hoje: agir corretamente é o resultado de pensamentos justos. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Pensando de forma correta, para agir corretamente. 3 verdades foram destacadas. A primeira delas: agir corretamente é o resultado de pensamentos verdadeiros. Em segundo lugar, agir corretamente é o resultado de pensamentos respeitáveis. E em terceiro lugar, agir corretamente é o resultado de pensamentos justos. Ok, pastor, eu consegui compreender. Agora, em termos práticos,
quais são as aplicações práticas para a nossa vida. Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que visam amarrar todas as pontas soltas da presente exposição, bem como, de uma forma expressiva, relembrar as principais verdades destacadas até aqui. Em primeiro lugar, cultive pensamentos verdadeiros, se alimentando de verdades. Exclua a mentira da sua vida. Não brinque com a falsidade. Você se conhece. Você sabe onde você pode ir. Você sabe o que você pode fazer. Nós, tirando as crianças que aqui estão presentes, todos nós já somos maduros o suficiente para sabermos distinguir o que é uma verdade daquilo que é uma mentira. Todos nós já somos maduros o suficiente para sabermos distinguir entre pessoas que são pautadas por uma mentira, daquelas pessoas que são pautadas pela verdade. Exclua da sua vida a falsidade. Exclua da sua vida a mentira. Não empreste os teus lábios à mentira. Não empreste as obras das tuas mãos à mentira. Não empreste o trilhar dos teus passos à mentira. Cultive pensamentos verdadeiros, se alimentando de verdades. E não tem como eu e você negarmos que a verdade por excelência é justamente as Sagradas Escrituras. A personificação dessas verdades é Cristo Jesus. Se alimente cada vez mais de Cristo Jesus. Em segundo lugar, segunda aplicação, cultive pensamentos respeitáveis, se alimentando do que é respeitável. Exclua da sua vida a indecência, a concupiscência, os desejos sexuais ilícitos da sua vida. Todos nós somos seres que possuem ou que trazem, todos nós trazemos conosco a libido, a pulsão sexual, o desejo sexual. Isso faz parte de nós, está na nossa gênesis, está na nossa constituição enquanto pessoas. Agora existem pulsões sexuais ilícitas, indevidas, pecaminosas, que não podem ser alimentadas em qualquer setor da nossa vida, em qualquer âmbito da nossa existência. Exclua da sua vida a indecência e a concupiscência, seja dos olhos, seja dos ouvidos, seja das suas palavras, de todos os sentidos da sua vida. Quem é você quando ninguém está te vendo e você sozinho com o seu celular na sua mão? Quem é você lá nas páginas do Instagram? Quem é você frente ao canal do YouTube? Quem é você quando ninguém está te vendo? O que você faz quando as portas do teu quarto estão trancadas e só você lá está lá dentro? Quem é você? Exclua da sua vida a indecência e a concupiscência. Se eu e você verdadeiramente estamos em Cristo, nós teremos pensamentos respeitáveis. Todos aqueles que foram vencidos pela pornografia, todos aqueles que foram vencidos pelo adultério, todos aqueles que foram vencidos pela fornicação, todos aqueles que foram vencidos pela desonestidade, é porque no fundo, foram alimentando seus pensamentos com coisas indevidas. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém tropeça moralmente da noite para o dia. São pequenos deslizes que vão sendo permitidos, tolerados, e quando eu e você menos esperar, nós estamos perdidos na multidão de pecados que tem o poder de nos afundar profundamente. Quem é você quando ninguém está te vendo? Em terceiro lugar, cultive pensamentos justos, se alimentando do que é justo. Exclua da sua vida a injustiça. Se tem uma coisa que eu e você somos especialistas, é na prática da injustiça. E eu louvo ao Senhor Deus, porque tem determinadas coisas que fogem à nossa compreensão, foge ao escopo do preparado, para que de alguma forma, verdades que estavam escondidas, possam suptar, sair das profundezas e saltar à superfície, deixando visível a todos aquilo que não era perceptível a olho nu. Se tem uma coisa que eu e você somos especialistas, é na prática da injustiça. Tome muito cuidado ao julgar o seu próximo.
Tome cuidado ao fazer asseverações sobre o outro. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivenciando. Você não faz ideia como foi o dia do outro. Você não faz ideia como é que está a situação do outro. Portanto, tome bastante cuidado, que de fato e de verdade, eu e você tenhamos pensamentos cada vez mais alinhados à justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Só tem um jeito de nós excluirmos a injustiça da nossa vida: tendo mais empatia, se colocando mais no lugar do outro. Se permita se colocar no meu lugar e que eu tenha condições de me colocar no seu lugar. Certamente a empatia vai gerar em nós equilíbrio, maturidade, discernimento e a capacidade de revelarmos justiça também nos nossos julgamentos. Cultive pensamentos justos, se alimentando do que é justo. Exclua da sua vida a injustiça. Como você é conhecido? Uma pessoa de negócios justos, uma pessoa honrada, uma pessoa direita, uma pessoa confiável ou o contrário? Se estamos em Cristo, devemos revelar um procedimento ou um proceder marcado, manchado, pautado, alicerçado, enraizado, ancorado na justiça. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ter acesso às verdades do teu coração para o nosso coração. Ser com a nossa vida, não tão somente hoje, mas para todo sempre. O texto lido, Senhor Deus, é rico demais. Traz verdades para o nosso coração, verdades que podem nos transformar para a eternidade. Complemente, ó Deus, essas verdades ao coração dos meus amados irmãos. Que não falte em nós, ó Deus, aquilo que aqui for apresentado. E que de fato, ó Deus, o Senhor seja o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa existência. Conduza os nossos passos, ó Deus, para a glória do Senhor. Que nada venha falar mais alto do que o desejo de te servir cada vez mais e melhor. Seja conosco, não tão somente hoje, mas para todo sempre. Em Cristo Jesus, nós oramos e te louvamos. Amém, Pai. Eu convido os amados irmãos a se colocarem de pé. Juntos vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez.